população não conhece nada, não sabe nada, só entra no jogo. Silvestre, terceiro bloco. Vamos lá. Atenção, 3, 2, 1. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22. Nós estamos conversando com Paulo de Jesus, ele que é presidente estadual do PSDB e suplente de senador. Paulo, eu dizia aqui anteriormente que Goiânia, a base do governo, cometeu alguns erros aí, apoiando outros partidos que não tiveram sucesso. Será que na próxima, agora, o PSDB vai lançar um candidato do PSDB que vai aglutinar essa base que elegeu Marconi Perillo para uma disputa aqui em Goiânia? Olha, essa é a nossa intenção. Nós vamos lançar candidatos, né? Nós que sempre apoiamos, porque sempre fizemos esse trabalho de alianças, né? Nós não andamos sozinhos, não caminhamos sozinhos, somos assim dentro do PSDB e junto com nossos aliados. Eles ajudam no processo eleitoral, elegendo o projeto, mas também ajudam a governar. E isso nós vamos fazer. Agora nós queremos essa preferência, já estou até falando para os nossos companheiros aliados, que o PSDB vai ter candidato ou candidata, né, a prefeito de Goiânia. E isso nós vamos trabalhar apresentando um grande projeto, propostas boas, né, para Goiânia voltar a ser o que era, a ser uma primavera permanente, como foi na época do União Albernaz. Então nós vamos ter candidatos sim, embora está um pouco longe para se falar em nomes, mas nós vamos ter candidato e vamos querer o apoio dos nossos aliados, que nós sempre apoiamos. O eleitorado de Goiânia parece que é sempre assim, sempre foi oposição ao PSDB. Porque se tem a ideia que depois do União Albernaz, o PSDB perdeu território em Goiânia, ou seja, a capital se transformou em território oposicionista ao governo do estado, geralmente o governo ou do PSDB ou ligado a ele, vamos supor no caso, Alcides Rodrigues, que foi eleito justamente com o apoio do Marconi Perillo. O senhor acha que é possível reverter essa situação, ou seja, fazer com que Goiânia também passe a votar no candidato do PSDB ou partido aliado que o PSDB ajude numa eleição? Ulisses, claro que nós temos que apresentar um projeto bom para recuperar Goiânia, para tirar Goiânia dessa letargia que está, né? Desse trabalho que a gente não pode falar que é um trabalho que o atual prefeito está fazendo. Então nós temos que apresentar uma proposta para voltar a Goiânia a ser como era antes, né? Primeiro um grande projeto e nomes com competência que a população possa se identificar. E isso nós vamos fazer, nós vamos apresentar. É possível, mas se você olhar na história, viu, João? Se olhar na história, né, Goiânia sempre teve uma tendência a ser contrário, né, aos candidatos de quem está no governo estadual. Mas nós podemos quebrar essa polarização, porque hoje o mundo está totalmente diferente, né? Goiânia cosmopolita como ela é, como ela está, né, com gente do Brasil inteiro. Hoje nós estamos precisando de eficiência, boa gerência e seriedade na condução dos projetos. Sempre, né, junto com a população, tirando os projetos, né, a partir dela. Os projetos para melhorar a qualidade de vida do seu povo, do goianiense. Tá, mas olha, eu tenho uma visão com relação à eleição aqui em Goiânia. A gente sempre fala que a oposição vence em Goiânia. Primeiro, todo governo, quando assume os 2 primeiros anos, o governo está ajeitando a casa. Com isso, demite funcionário, ajusta aqui, ajusta ali, acaba contrariando, de uma certa forma, grande parte das lideranças políticas. E logo já vem a eleição municipal. Só que a maioria dos governantes não fizeram esse trabalho com antecedência para poder ganhar a eleição aqui em Goiânia. Se a base aliada do governador, do PSDB hoje, quiser ganhar a prefeitura de Goiânia, o governo já vai ter que começar a atuar também em Goiânia a partir de agora, porque se ficar só ajustando conta, contraria isso, contraria aquilo, e acaba não preparando para ganhar a eleição no município. É muito simples, é isso que ocorre todos os anos. Os 2 primeiros anos de governo, corte aqui, corta ali, não faz aqui, não faz ali, até que no segundo ano começa a caminhar. Esse é o grande fator que o governo sempre perde as eleições aqui na capital do estado de Goiás. É o que eu penso, não sei se eu estou... Olha, eu acho que agora pode ser, e acontece isso. Agora nós estamos diferente nesse pensamento seu. Porque agora nós fomos para a reeleição, o governo já está andando, nós já estamos planejando o próximo governo. Esse trabalho, desse enxugamento que está tendo
Essa reforma administrativa, que nós vamos o que, falar que ela agora, busca? O que é que a população está querendo? Primeiro busca o quê? Gastar menos com o governo e mais com a população. Essa é a busca. Hoje Goiânia é 1.300.000 habitantes e que você não pode ficar só focado na questão de atender paroquialmente pessoas. Você tem que atender o conjunto. E isso nós já vamos fazer. O governo já está andando, já está funcionando e nós vamos fazer. Agora, nós sempre fizemos isso. Nós nunca terminamos uma eleição e começamos já pensando e preparando a outra. Interessante. Não, nós preparamos a administração e o governo para atender a população. Eu sempre notei isso no PSDB. Eu acho que o PSDB não tem a preocupação de fazer o prefeito de Goiânia. Eu acho que nunca teve. Eu acho que o PSDB sempre teve a preocupação de fazer o governador de Goiás. Eu não sei se talvez seja essa falta de liderança dentro do partido, até porque, por exemplo, se o Marconi ele é governador, ele não pode ser candidato a prefeito. Né? Ele é a liderança maior, tudo. Eu não sei se é impressão minha, você pode até falar se sim ou não, se eu estou certo ou não, mas eu sempre observei que o PSDB nunca se empenhou, depois que Nion foi prefeito, em fazer a prefeitura de Goiânia. Parece que a prefeitura de Goiânia não é importante para o PSDB, mas o Estado sim, ou seja, a eleição do governador sim. Ulisses, é diferente. Você está fazendo uma análise, você está pensando aí da forma da sua análise política. Mas na eleição passada, nós tínhamos excelentes candidatos, iríamos participar, né, com os nossos candidatos. Nós tínhamos aí o deputado João Campos, que estava fazendo o trabalho para ser, o deputado, hoje deputado federal, Fábio de Souza. Tínhamos o deputado federal, Leonardo Vilela, que estava em campanha preparando isso. E nós fomos pegos de surpresa com aquela grande armação daquela Operação Monte Carlo, que depois ficou mostrado que era. E isso realmente, né, em todo o ato político no Brasil, se a imprensa joga e vem, depois é que prova, quer dizer, sai desse tamanhozinho a justificativa no jornal. Quer dizer, foi um momento político e que realmente nos atrapalhou. Mas nós já iríamos ter um prefeito naquela época. Se não tivesse e um dos nossos 3 que eu citei iria ser candidato. Na verdade, naquela época, eu pensava ainda também numa candidata que pudesse vir, né, para disputar, que era a Raquel Teixeira, né, que é muito bem identificado com a educação, com as questões sociais. Era uma outra candidata que podia estar aí no momento, mas nós fomos pegos nisso. Mas agora nós vamos trabalhar, nós vamos fazer um projeto. O problema é que a gente não fica preocupado em ganhar uma eleição, começa a trabalhar outra, como muitos partidos aí. Só trabalham pensando nas próximas eleições. Nós não, nós pensamos em cumprir o compromisso assumido naquela eleição passada. Mas o que eu quis dizer não é só isso, não. É porque muitas vezes, quando você assume o governo do Estado, o Estado você tem que ajustar muita coisa. Agora, do jeito que o governador assumiu o Estado agora, assumiu o Estado em das melhores das condições, inclusive com muitas obras dentro de Goiânia, que eu, inclusive, um dia eu disse para o Ulisses, não sei se foi em off, falei, olha, se o Marconi não tivesse atacado em Goiânia, feito esses viadutos, saída para Inhuma, saída para Trindade, aquele de Nerópolis, tivesse feito essas obras aqui em Goiânia, a derrota dele seria muito forte aqui em Goiânia. Seria talvez quase que a mesma que ele obteve lá em Anápolis, seria aqui. Então, ele jogou pesado em Goiânia, ele fez muitas obras em Goiânia, ele voltou para Goiânia aquelas obras do Oscar Niemeyer, reativou aquela outra obra do Pedro Ludovico e tal. Isso fez com que Marconi Perillo crescesse em Goiânia. Eu acredito até que se o governador agora continuar olhando para Goiânia, como ele olhou nesse ano, agora 2014, fatalmente a base do governo faz a eleição em 2016. Por quê? Porque agora a figura do que está na prefeitura não é candidato à reeleição. O PMDB não quer mais Iris Rezende Machado, pelo menos Daniel Vilela disse. Aí o que acontece? Goiânia vai ficar pau a pau. Porque aí se surge uma liderança nova no PMDB ou na oposição, o PSDB vai disputar de igual para igual e com amplas condições de fazer a prefeitura de Goiânia. Eu penso assim. O governador Marconi Perillo, ele fez... Ele investiu muito na questão da infraestrutura, mas investiu muito na questão também do sistema de esgotamento sanitário, né? Que nós saímos de... Quando ele entrou no primeiro governo, tinha 12, e hoje nós vamos terminar esse governo agora com 94 cidades com estação de tratamento de esgoto, né? Inaugurou de Goiânia, inclusive. Goiânia está se preparando agora para a questão da água, que está no mundo inteiro e no Brasil, né?
muito grande a preocupação com o sistema de água. Nós vamos ter aí agora, já praticamente terminando, água para mais 35 anos, né? Garantido que é o sistema Mauro Borges. Em tese, né? Em tese, porque se continuar essa seca lá em São Paulo, vai haver um processo migratório muito grande para onde tem água. Logicamente que nós vamos ficar sem água também. Isso nós vamos procurar, Ou seja, claro. o governo tem que ter, agora, inclusive, Goiânia, essa precaução em relação a... Já antevendo a falta de água em São Paulo, o próprio governo vai ter que começar já a ver como que nós podemos ter para manter esse equilíbrio aqui no Estado, ou seja... Nós temos que trabalhar muito a questão ambiental, que é justamente a preservação. Ainda bem que todo esse trabalho você tem que iniciar e ele só vai dar resultado depois dos 10 anos. A população hoje já percebeu e os produtores rurais, que antes não dava, né, a mínima importância para a questão dos ribeirões, né, das suas nascentes, hoje já está todo mundo, isso já é normal e natural que todos façam. Mas a questão da obra, ele investiu aqui porque tinha que investir, né? Investir aqui no sistema de transporte coletivo, né? O transporte coletivo, isso aí nós vimos muito bem, o sistema de saúde, o Hugo 2, né? Quer dizer, isso foi muito bom e vai continuar fazendo, porque nós só podemos investir o Estado de Goiás só na sua área de competência, né? E isso nós vamos fazer. E vamos mostrar que nós damos conta de fazer com o prefeito nosso o mesmo arrojo de obras, né, para a cidade de Goiânia. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. A gente só acredita em catástrofe. Você sabe por quê?